Amados telespectadores, estamos iniciando mais um programa Ramatiz, uma proposta de luz. E a nossa alegria é muito grande poder estar com vocês nesta manhã para falarmos um pouco sobre os ensinamentos que Ramatiz, esse mestre da espiritualidade, vem nos trazendo já há mais de 50 anos através das suas obras e que tanto tem nos ajudado a compreender melhor a Deus, compreender melhor o universo e, é claro, compreender melhor a nós mesmos. E assim termos uma vida mais alegre, mais feliz, mais esperançosas. Mais uma vez, nós temos a satisfação e a alegria de ter conosco o nosso querido José Carlos Zanarotti. Bom dia, caros espectadores. Mais uma vez estamos adentrando no teu lar. Esperamos levar uma mensagem de reconforto, uma mensagem de esperança, mensagem esta dada, como o próprio Sidney expôs, há mais ou menos 50 anos por Ramatiz. Como a gente vem fazendo já vários programas, no primeiro módulo do nosso programa, nós estamos estudando as obras de Ramatiz. E começamos com o médium Hercílio Mais, que foi um médium de Curitiba. Para aqueles que não compreendem, médium é um ser humano que tem uma sensibilidade maior e que justamente por ter uma sensibilidade maior, ele consegue captar as instruções de seres que habitam em outras dimensões, os espíritos, que nós chamamos de espíritos desencarnados. E o Hercílio Mais morava em Curitiba e por volta de 1950, mais ou menos, começou a receber orientações da entidade Ramatiz. Ramatiz foi um monge zen budista que, na sua última encarnação, na sua última passagem pela vida física, ele morou na Indochina. E lá ele fundou um templo onde se estudava a espiritualidade, onde se estudava o amor, onde se estudava, enfim, a transcendentalidade da vida. E depois, quando passou para o mundo espiritual, com todo o seu conhecimento, com todo o seu amor, ele continuou auxiliando as pessoas até chegar agora, na segunda metade do século XX, para nos trazer essas obras. Ele trouxe diversas obras por intermédio da mediunidade de Hercílio Mais, trouxe também algumas obras através da mediunidade da América Paulielo Marques, lá de Brasília, lá do Distrito Federal, outras obras pela Maria Margarida Ligori, do Rio de Janeiro. Hoje está escrevendo alguns livros com um médium chamado Norberto Peixoto, que mora lá em Porto Alegre, e também com um outro médium chamado Márcio Godinho, que mora no Rio de Janeiro. E eu também, Sidney Carvalho, recepciono mensagens de Ramatiz. E nós estamos dentro daquela proposta que nós assumimos com vocês, queridos telespectadores, estudando o livro Fisiologia da Alma, essa obra que é editada pela Editora do Conhecimento, né? A obra Fisiologia da Alma foi uma das primeiras obras que Ramatiz trouxe a lume pela mediunidade de Hercílio Mais e que nos ajuda a entender a alma, como diz o nome, a complexidade da alma humana e aquilo que pode nos ajudar na nossa vida diária. E nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o 4º capítulo dessa obra, querido Zanarotti, que fala sobre a saúde e a enfermidade. Caro Sidney, esta obra é muito importante, principalmente, como eu expus nos programas anteriores, ela mudou totalmente a minha vida. É uma obra de conteúdo muito grande e que hoje nós muito profunda, que nós vamos dar sequência, né? Porque nós já estudamos alimentação vegetariana, carnivorismo, os vícios, né? Tanto do álcool, do fumo. Agora nós vamos adentrar a saúde e enfermidade, falando hoje um pouquinho, ou no próximo programa, sobre homeopatia. E para mim também, há 41 anos atrás, eu me curei de uma enfermidade, né? Que eu já expus para o telespectador, de um câncer. Naquela ocasião era um câncer com a sobrevida muito mínima, o meu filho com bronquopneumonia. Após a leitura do livro Fisiologia da Alma. Tudo começou. Eu entrei no espiritismo com uma materialização, né, nas sessões de materialização, e o primeiro livro foi Fisiologia. Aí eu devorei, né, li esse livro acho que pelo menos umas 10 vezes, né? É uma obra profunda. Perfeito. E realmente, caríssimos espectadores, telespectadores,
a saúde e a enfermidade. A saúde não está no espírito. Quando nós temos uma transformação, uma mudança de conduta, né? O corpo físico também, ele está com os seus canais não interrompidos. O que nós chamamos de doença nada mais é do que a sobrecarga mórbida, né, que está impregnado no perispírito, né, no duplo, que isso já vem de muitas vidas Interessante, passadas. querido Zanarotti. Eu vou dizer para vocês, viu, telespectadores, o Zanarotti é expert nisso, né? Ele realmente dedica a sua vida já há muitos anos ao trabalho de fitoterapia, de homeopatia, de ajuda às pessoas que têm problemas de doenças físicas, né? E esse capítulo 4 da obra Fisiologia da Alma, ele é muito importante porque Ramatiz, como disse o nosso querido Zanarotti, ele já inicia esclarecendo que, na verdade, saúde e doença apenas significam harmonia espiritual ou desarmonia espiritual. Porque essas situações patológicas estão diretamente ligadas, segundo Ramatiz, ao estado mental, emocional do paciente. Não há dúvida nenhuma. Então, só complementando, né? Na verdade, Ramatiz nos explica que quando a doença ela espouca, vamos dizer assim, no físico, na periferia dos corpos que nós temos, ela significa que lá no mundo oculto, no mundo espiritual, há muito tempo, uma energia já vinha percorrendo o seu caminho de chegada até o plano físico. É porque a doença ao qual nós chamamos nada mais é do que a exteriorização do processo mórbido, né, e que está impregnado no campo energético, né, nos corpos energéticos ou no perispírito, no linguajar espírita. Corpo espiritual. Corpo, né? Espiritual. Então, o que não adianta? Não adianta, é necessário, é lógico que nós temos que cuidar da enfermidade quando está manifestada, né? Temos que dar todo um carinho especial, porque ela se manifesta no órgão mais fragilizado, né? Agora, o problema maior é você buscar a origem. E essa origem, o Ramatiz expõe... Que é espiritual. É espiritual, não há dúvida nenhuma. É interessante, Zanotti, para que os nossos telespectadores possam entender. É claro que eu não sou médico, não sou especialista. Hoje, na segunda parte do nosso programa, nós vamos ter um especialista. Mas assim, de uma forma bem simplesinha, Ramatiz, ele diz o seguinte: nós somos seres energéticos. Existe a energia cósmica no universo. E nós trabalhamos com essa energia cósmica. Então, quando o camarada se desequilibra com nervosismo, ódio, ciúme, inveja, vícios, tristeza, melancolia, depressão, enfim, todo estado de desequilíbrio em relação à harmonia que nós temos que ter, ele começa a trabalhar de uma forma ruim com essa energia, de uma forma desequilibrada. E todos nós, queridos telespectadores, temos um corpo espiritual. A doutrina espírita, através de Allan Kardec, deu o nome a esse corpo de perispírito, ou seja, é o corpo do espírito. É aquele corpo que nós temos antes de reencarnarmos, de tomarmos o corpo físico, e aquele que fica depois que o corpo físico morre. Então, é nesse perispírito que nós vamos ter a gênese das doenças. Porque quando nós começamos a trabalhar de uma forma desequilibrada, até a Ramatiz diz assim que a doença significa uma alma doente, né? As energias vão aderindo a esse corpo espiritual e vão formando pústulas, formando cascas, vamos dizer assim. Estou dando uma explicação bem assim, genérica, né? Mas só para a gente entender. Como o nosso corpo físico, ele se encontra em contato molecular com o perispírito, então essas energias tendem a passar para o corpo físico. E como disse o Zanotti agora há pouco, ela vai buscar aonde? Ou ela vai encontrar uma abertura, uma porta aonde? Na nossa região que estiver mais acessível. Mais acessível. Né? E ali vai se instalar a doença. Então por isso que o Ramatiz diz que quando a doença dá, por exemplo, no seu dedo, ela começou lá no seu corpo espiritual. Quando ela chega no dedo, é a descarga já daquela energia que estava acumulada. Se pegou, manifestou em determinados órgãos, porque aquele órgão está mais sensível, caro Sidney. Ou porque na hereditariedade você já veio por qualquer motivo, para receber um corpo daquele. Um corpo daquele. Tem que dizer, você molda o teu corpo de acordo com a tua bagagem anterior. E o corpo físico nada mais é do que a somatória
a materialização dos campos energéticos. Sim. E, logicamente, devido ao nosso estilo de vida, a nossa postura mental, ética, né? E nós estamos rompidos energeticamente, é logicamente que ela vai se instalar em determinados pontos mais vulneráveis. E uma das coisas também para manter a saúde, nós temos que tomar muito cuidado no vaso físico, no corpo físico, tomar muito cuidado e uma atenção especial de qualquer que seja a manifestação dos órgãos de expulsão de toxinas. Qual é os órgãos excretores de toxinas? Não é só o intestino, é através da urina, do pulmão, da pele é um grande órgão. Quando tem qualquer manifestação na pele, é que aquele processo está dentro do corpo, está dentro, a energia está saindo. Então ela é endógena. A doença é um processo endógeno. Ou seja, de dentro para fora. De dentro, sempre de dentro para fora. Me veio uma coisa aqui, Zanotti, eu queria bater uma bola com você aqui. Quando os espíritos, nós somos espíritas, espiritualistas, e os espíritos dizem assim, você tem que agradecer pela doença. E quando a gente começa a entender esse mecanismo de descarga energética, de limpeza dos corpos sutis, como o Ramatiz diz, então nós começamos a entender por quê. Por que a espiritualidade diz que a doença é uma bênção? É uma bênção. E é misericórdia. Porque o espírito, ele precisa desenvolver um campo energético equilibrado, sadio. O nosso corpo espiritual precisa estar limpo de sujeiras, de miasmas, de energias desequilibradas, para que a gente possa ter o traje nupcial que Jesus Cristo falou na sua parábola, ou seja, um corpo espiritual limpo, translúcido, irradiando boas energias. Então, quanto mais limpo estiver o seu corpo energético, menos problemas você vai ter no corpo físico. Mas veja bem, nós, como seres imperfeitos, só para você entender onde eu quero chegar, vivendo na Terra, um planeta bastante imperfeito, muito jovem, nós erramos muito, ainda somos um bocado desequilibrados energeticamente, moralmente, emocionalmente. Então nós vamos sujando esse corpo espiritual. E quando nós vamos reencarnar, é uma bênção de Deus, é uma oportunidade que nós temos, como diz Ramatiz, para que o corpo físico atue como uma espécie de fio-terra. Ou seja, o perispírito descarrega para o físico essa sujeira, vamos dizer assim, entre aspas, energética. O corpo físico enferma, vai ter as suas dificuldades. Depois, quando nós morremos ou desencarnamos, o perispírito já sai mais limpo e devolve aquela energia para a Terra. Você joga em toda a matéria, todo no corpo físico, todo aquele processo mórbido. Por isso que é necessário, qualquer que seja a sua manifestação, qualquer que seja a sua doença, dentro daquelas mais simples, como uma gripe, até umas coisas mais complexadas, é necessário você mudar o teu interior também. Sim, porque limpar você vai limpar de qualquer jeito. Só que você assume... Aí encarar a doença... Paga uma conta e assume outra. A encarar a doença como uma oportunidade de limpeza, né? De reestruturação. É um processo elevado. Né? Agora... Por isso que os recursos são muito grandes, mas se você não fazer esse trabalho interior, de mudança interior, aí você vai apenas tampando como sol na peneira, Carlos Cid. É como se você pagasse uma conta e tomasse mais emprestado. Paga aqui, toma mais emprestado. Só que você pega mais emprestado. Sim. O dobro, vai tomando o dobro. Por isso. E com isso você vai deixando o corpo vulnerável. Né? Quando os espíritos pedem, por exemplo, a resignação. Né? Resignação também não é sentar na calçada e falar, tá bom, então vem a doença, eu vou sofrer porque eu tenho que sofrer. Não, procurar um médico, procurar um homeopata, modificar a sua forma mental, modificar a sua alimentação, fazer de tudo que você puder para sair daquela doença, mas não se revoltar. Porque quando você se revolta, o que acontece? Você começa a trabalhar negativamente as energias. E aquela você vai expelir, não tem jeito. Você vai drenar, né? Porque é como diz o Ramatiz, ele compara também o nosso corpo físico a uma espécie de mata-borrão. Ou seja, ele é como se ele chupasse essa energia que está no corpo espiritual e depois devolve para a Terra, quer dizer, é uma bênção. Agora, o que adianta? Você tira uma energia e coloca outra. Quer ver como que nós estamos tão afastados? E o próprio Ramatiz deixa bem claro, e a própria ciência comprova, que se você observar entre os animais, tanto os micros, tanto os insetos, as bactérias, eles vivem 7 vezes mais do que quando chegam ao pleno amadurecimento.
mental, orgânico, sexual, né? Se a gente fazer com uma correlação ao ser humano, se nós estamos maduros perfeitamente, mental, mais ou menos numa idade de 25 anos, se você multiplicar isso por 7, vai dar 175 anos. Agora veja o quanto nós estamos afastados, que já com 30, 40 anos nós já estamos com problema sério. Que os animais vivem em harmonia com a natureza, em harmonia com a lei de amor, em harmonia com as vivendo energias. O seu limite. E nós não. E nós não fazemos exatamente ao contrário. Mas estamos aprendendo. Estamos aprendendo. É através do aprendizado, através da dor, que nós vamos amadurecendo mais. É para isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui. Então, analise, amado telespectadores. O seu problema sempre tem solução. Qualquer que seja a tua enfermidade, qualquer que seja a tua dor. Você pode procurar o especialista que você acha mais conveniente. Mas faça isto completo. Mude o teu interior. Veja como está rompido, veja as tuas mágoas, as tuas raivas, o teu humor, né? A tua parte negativa. Procure e diminuindo, você vai ver que a tua enfermidade também vai melhorando. Para fazer isso, Zanotti, precisa se conhecer. Precisa conhecer. Homem, conhece-te a ti mesmo. Ainda o Sócrates era você vê, o mais sábio, né? A respeito de saúde e enfermidade, depois nós vamos falar mais à frente a homeopatia. Veja, nesse livro tem mais de 90 páginas, 70, 90 páginas, que o Ramatiz nos dá uma orientação estrutural como que nós devemos fazer para superar as enfermidades. A enfermidade é o nosso maior instrutor. Zanotti, então veja bem, por exemplo, eu falo lepra, sífilis, úlcera, gastrite, uma série de nomes, mas na verdade tudo isso não passa de energia? Passa de uma energia. Energia tudo parte negativa que vem, sim, que está sendo expurgada, seria isso? A parte energética sua está rompida. Está expurgando Está expurgando. Isso porque o que é esse expurgo? É bom a gente definir e mostrar para os telespectadores que isto é o soma de todas as suas energias erradas. A mágoa, a raiva, o ódio, a falta de perdão, né? Os desequilíbrios. Porque quando você está desequilibrado, você abusa da alimentação, dos vícios, né? Você não dá tempo para o corpo físico se reciclar. Então, o rio, você vê o nosso intestino, né? Eu vi um estudo, se você levantar a mão, né, e ver a altura do dedo, da ponta do teu dedo até o pé, você multiplica por 7 ou por 9, é o tamanho da boca até o ânus. E o intestino é muito comprido. Então, nós desconhecemos a real finalidade do intestino. Nós temos algumas suposições. Então, o intestino tem que estar sempre limpo. Você tem que fazer as suas evacuações, as suas limpezas, pelo menos 2 vezes por dia. Porque o intestino realmente é o cérebro do corpo. Se o intestino Agora, não tudo funciona, isso não nasce, Zanotti, no pensamento? Porque pensamento. A medicina psicossomática, que hoje, graças a Deus, pensamento. vem ganhando cada vez mais terreno, ela já considera o ser de uma forma holística, ou seja, completo, um ser integral, como diz o Divaldo Pereira Franco. Né? Pensamento, emoção e ação. Por exemplo, em algumas outras abordagens, se divide em corpo físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior. E o pensamento é o que dirige tudo. Se nós mudarmos o pensamento, que é o senhor de tudo, nós vamos mudar o sentimento. Se nós mudarmos o sentimento, nós vamos mudar a atitude. E se nós mudarmos o sentimento, nós vamos mudar as energias. Por quê? Porque é a intenção. Por isso que se fala que nós somos julgados pela nossa intenção. Não há dúvida nenhuma. Porque é nesse momento, é aquilo que você sente, é aquela coisa da emotividade, do desejo, do sentimento, da paixão, é que vai ditar o tipo de energia que você vai trabalhar. Caro Sidney, tudo isso daqui eu acho que é importante. Mas muitos telespectadores devem estar em dúvida como começar. Como começar? Se isole, entre em contato com a natureza, começa a entrar dentro de você. Veja por que você está conflitado. Você sabe que os conflitos não resolvidos, as emoções não resolvidas, são os rompimentos da parte energética, aí vem as que nós chamamos de enfermidade.
Não adianta só tratar o soma, que é a enfermidade. Você tem que tratar também a energia. Ramatiz fala de um manual bom para começar. É, um manual bom para começar. O Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus. Não há dúvida nenhuma. Que vai e você se estruturar. a pessoa. Fica alguns momentos em pleno silêncio. Pratica yoga. Se não quiser praticar yoga, se isole e escuta música mais elevada. Aí você vai fortalecer essa parte energética. Você vê até tem um cientista japonês que fez uma experiência das moléculas da água. Que coisa maravilhosa. Né? Um pensamento de ódio, uma água contaminada, uma água mais pura. Como que as moléculas estão aglutinadas. Então, tudo no mundo é energia. Mas no corpo, Zanotti, o Ramatiz fala, é fácil. Olha. É fácil? Fulano ficou amarelo de medo. É de medo, é. Né? A menina, quando chega perto do rapaz ali, que ela está envergonhada, ela fica vermelha. Quer dizer, o outro está verde de inveja. Então, vocês vejam como os pensamentos e os sentimentos, como eles têm alguma coisa com a gente. E como a inveja, por exemplo, ataca o fígado, como a cólera causa intoxicação. A gente vê, por exemplo, pessoas muito coléricas, muito desequilibradas, com problemas de pele, com problemas de eczemas, uma série de coisas. O fluxo de energia, porque o alimento que nós nos alimentamos, né, é para manter o corpo físico. Se você não dá um trato adequado nele, que nós falamos isso nos programas anteriores, numa boa mastigação, numa conduta elevada, tranquilo, aquele alimento não vai digerir. Agora, essas que têm problemas digestivos, vocês podem ver, é uma pessoa colerizada, uma pessoa que leva mágoa, uma pessoa que é muito rancorosa. Então, o trato orgânico, ele não é adequado. Quer dizer que quando, por exemplo, vamos lá, vê se você que é um especialista nisso. Quando Jesus disse assim, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pobres de espírito, ele estava aviando uma receita? Não há dúvida nenhuma. A receita para o espírito? Para o espírito. Quer dizer, a pessoa que é calma... Quando um mestre espiritual, na altura do quilate de Jesus, ele não está falando para os problemas físicos humanos. Ele está falando para o espírito. Para o espírito. Ele está falando como você chega no estado de consciência total. Entendeu? E esse é o caminho que nós temos que chegar. E o caminho que nós temos que chegar começa pelas tuas mazelas. Será que está valendo a pena, caro Cirne, você viver toda essa problemática? Né? É interessante. Agora, você deve analisar. Você nunca será a bola da vez. Porque né? Um câncer, antes de estar instalado, já existia há muito tempo, o corpo já estava te dando manifestação. Né? Olha, você está me afogando. Olha, você não está limpando o seu trato orgânico. O espírito estava doente. O espírito estava doente. Então, sim, é lógico, você tem que tratar da matéria física. Mas se você não tratar da parte energética do corpo físico, do corpo energético, você entender a nomenclatura, a engrenagem maravilhosa que o Kardec chama de perispírito. A fisiologia da alma. É o nome do livro. Então você... Agora, vê, isso não é... Nós temos um grande, que foi o precursor da homeopatia há muito tempo, que foi Paracelso, e depois veio Hahnemann. Algum segmento diz que o próprio Hahnemann foi a reencarnação de Paracelso. Sim. E até hoje eles estudam Paracelso. Paracelso, lá nos primórdios, lá, ele dizia o seguinte: as causas ocultas das enfermidades. Está exatamente nessa tônica que nós estamos debatendo. Perfeito. Então, queridos telespectadores, o que Ramatiz quer nos falar nesse capítulo? Ora, que muitas pessoas acham que religião, que evangelho, é uma coisa para religiosos, para fanáticos. E Ramatiz vem nos mostrar de uma forma científica que quando os mestres espirituais nos pedem para que nós sejamos mais calmos, para que nós sejamos humildes, para que a gente possa perdoar, para que a gente tenha uma conduta mais equilibrada, na verdade existe um grande cientificismo em tudo isso. Porque estaremos preservando a nossa saúde mental, nossa saúde emocional, astral e nossa saúde física. Então vocês vejam que nós podemos agora
como pessoas adultas do século XXI, entender de outra forma a questão da enfermidade e da doença. Aqueles que quiserem compreender melhor, busquem as informações nesse livro, Fisiologia da Alma. Tem um outro livro muito bonito que nós vamos estudar aqui ainda, chamado Mediunidade de Cura. Agora eu queria só lembrar que nós estamos tendo o apoio da revista Sexto Sentido, né? A revista Sexto Sentido, que é uma revista universalista, que publica reportagens, matérias fantásticas sobre as mais variadas tradições religiosas e filosóficas e que nos dá uma visão realmente da espiritualidade no planeta, de como Deus vem, vamos dizer assim, derramando a sua luz em vários segmentos. Também estamos trabalhando junto com a revista Cristã de Espiritismo, do nosso querido Vitor Rebelo, uma outra revista muito bonita, muito boa principalmente, também de caráter universalista e que vem nos ajudando a, vamos dizer assim, adubar essa proposta de respeito, de carinho, de amor por todas as religiões. Eu queria mandar um alô, né, para os nossos ouvintes de São José dos Campos, onde nós estamos todas as quintas-feiras no canal 95, das 20 às 21 horas. Também queria mandar um abração para os nossos ouvintes, eu falei agora há pouco que nós temos também um programa de rádio, mas para os telespectadores de São José dos Campos, os telespectadores de Guarulhos, né, que nos veem no canal 20, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, e para os nossos telespectadores da TV Eco, do ABCDM, canal 96, onde nós estamos também às quartas-feiras, das 17 às 18 horas. Agora nós vamos fazer o nosso intervalo e já já voltamos para continuar o nosso programa. Ramatiz, uma proposta de luz. Semeando e colhendo. Fisiologia da alma. Esses são alguns títulos que você encontra na Editora do Conhecimento. Visite o nosso site www.edconhecimento.com.br ou ligue para 19 3451 5440. A Revista Cristã de Espiritismo está há 7 anos nas bancas, transmitindo a mensagem da espiritualidade com seriedade e universalismo. Mediunidade, bioenergia, viagem astral, ufologia e temas atuais apresentados à luz da doutrina espírita. Informações: Editora Vivência, 11 6605 4651. Revista Cristã de Espiritismo, nas bancas de todo o Brasil. Amados telespectadores, estamos de volta com o nosso programa Ramatiz, uma proposta de luz. E antes de conversarmos um pouquinho com o nosso convidado, como nós fazemos sempre no segundo módulo do nosso programa, eu queria convidar todos vocês para o nosso próximo Seminário Ramatiz, né? Já é o 9º. Vamos ter o 9º Seminário Ramatiz do Sudeste, que é uma promoção do Projeto Bandeirantes da Luz na Terra e da AFRAM, que é a Associação Mundial das Fraternidades Ramatiz, da qual o nosso querido Zanarotti é o presidente. O 9º Seminário Ramatiz, ele vai ser realizado lá em Limeira. É um lugar muito bonito, é o Santuário Espiritual Ramatiz de Limeira. E para quem tem acompanhado o nosso trabalho, sabe que cada seminário Ramatiz, nós estudamos uma obra. Dessa vez, o 9º Seminário Ramatiz vai ser efetuado com base na obra A Vida Humana e o Espírito Imortal, que é uma obra de Ramatiz, psicografada pelo médium Hercílio Mais. O 9º Seminário Ramatiz de Limeira, né, do Sudeste, que vai ser realizado em Limeira, ele vai acontecer no dia 20 de novembro, olha.
Mês que vem, tá chegando, gente. Preparem suas caravanas, preparem aí os seus amigos. Vamos passar um dia maravilhoso. Dia 20 de novembro, um domingo, nós vamos estar lá no Santuário Espiritual Ramatiz de Limeira, na rua Evaristo Olivato Filho, 171, Jardim Caeiras, Limeira, São Paulo, das 9 às 18 horas. Nós vamos ter o módulo